comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Os irmãos podem se sentar, abra seu coração, peço que não conversem, abra seu coração e ouça a palavra de Deus. Aqui fala, meus irmãos, da ressurreição do Senhor. Nós sabemos que o Senhor morreu numa sexta-feira, no penúltimo dia da semana. Sábado foi o último dia da semana e domingo o primeiro dia da semana. Jesus morre na sexta-feira, morreu não porque quiseram poder de matá-lo, mas para isso ele veio. Ele veio para morrer por nós, para pagar o preço do nosso resgate. Para que você tivesse paz hoje, e eu também tivesse paz, ele veio e ele morreu. Para isso ele veio. A morte do Senhor não foi os homens que escolheram a forma dele morrer. O próprio Deus escolheu a forma do Filho morrer, ser sacrificado num altar chamado cruz. E ele, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Hoje nós não precisamos fazer sacrifício nenhum de animais, matar animais, sacrificar cordeiro, sacrificar ovelhos, sacrificar pombos, não precisamos nada mais disso, porque Jesus, o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado no nosso lugar. E Jesus vem, morre, e a palavra de Deus, Pedro, em uma das suas cartas, não me recordo agora, não está escrito, mas está escrito na Bíblia, diz assim: se os príncipes deste mundo soubessem quem era Jesus, eles nunca teriam matado Jesus. Eles nunca teriam matado. Por quê? Porque eles pensavam que matando Jesus estariam matando a salvação, estaria matando aquele que veio para salvar e iria destruir o ministério. Mas não foi isso. Olha aqui para mim, irmãos, olha para mim, tá? Olha para mim. Ele não veio, presta bem atenção. Se eles soubessem, eles nunca teriam matado o Senhor da glória. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus foi esmagar a cabeça de Satanás. A morte de Jesus esmagou a cabeça do diabo. Se eles soubessem que o resultado seria isso, eles não teriam matado Jesus. A Bíblia diz que se eles soubessem, não teriam matado. Sabe aquele verdadeiro tiro no pé que as pessoas falam? Deus acabou dando um tiro no pé, foi isso que o diabo fez. Pessoas vão matar Jesus, acabamos com ele, acabou. E não vai. Só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas não ficou morto. Porque nós não poderíamos ter um Salvador morto, o nosso Salvador tem que estar vivo. Então ele veio com o propósito de morrer, mas não veio com o propósito de ficar morto. Pelo contrário, ele veio para morrer, mas ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele veio, ele restaurou muita coisa. Irmãos, irmã, senta ali, querida, senta ali, põe ela sentadinha, senta ali, tá? Agora você não vai poder falar, que eu estou ministrando a palavra, isso. Essa irmã é muito amada aqui na igreja, viu? Ela é muito amada, ela gosta de dar testemunho, e ela sempre tem testemunho para dar. Só que agora o nosso horário não permite esse testemunho agora. Outro dia ela vai dar esse testemunho. E vejam bem, Jesus quando morre, irmãos, para muitos tinha morrido a esperança. Para muitos tinha morrido a esperança. Quando os discípulos viram Jesus morrendo, para eles foi uma desolação. Morreu aquele que veio para salvar, morreu aquele que veio para mudar a nossa vida, aquele que era um homem tão bom, que operava milagres, que ele salvou tanta gente, morreu, acabou. Para eles foi uma desolação. Só que eles não. E sabe por que eles ficaram desolados, os discípulos de Jesus? Porque eles não acreditaram na ressurreição. Porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Ele falou. Ele disse que morreria, mas no terceiro dia ele ressurgiria. Mas sabe que muitas vezes as pessoas escutam a palavra de Deus, mas não acreditam. Às vezes acha até bonita, mas não acredita. Irmãos, no terceiro dia, os discípulos do Senhor eram para ter preparado uma festa. Era para ter preparado uma festa. Ele era para dizer: olha, hoje, segundo o que o Senhor nos disse, hoje ele vai ressuscitar. Vamos nos organizar para fazer uma grande recepção, uma grande festa. Eles não fizeram isso. Sabe o que as mulheres fizeram? De madrugada, elas foram no sepulcro para levar especiarias para embalsamar o corpo do Senhor, a fim de que ajudar o corpo do Senhor não
isso que elas fizeram. A intenção foi maravilhosa delas. Só que tem uma coisa, elas fizeram isso porque elas não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Elas não acreditaram. Aí Jesus ressuscita, elas vão de madrugada, enfrenta medo, certamente, perigos, porque havia muitos perigos. Elas foram, alguém diz assim, as mulheres são mais corajosas do que os homens. Aí eu digo assim, aí eu não sei se elas têm mais coragem ou têm menos noção do perigo, eu não sei. Porque ali elas tiveram coragem, foram de madrugada. A escura ainda não já foram no seguro. E elas sabiam que tinha perigo ali, mas eu acho que o amor a Jesus era tão grande, que o amor não só foi o medo, a Bíblia diz que o amor não só foi o medo. Eu acho que o amor a Cristo, elas não queriam que o corpo de Jesus apodrecesse. Veja bem, elas não acreditaram na ressurreição, mas elas queriam conservar o corpo do Senhor. E elas foram levar especiarias para colocar no corpo do Senhor a fim de retardar o apodrecimento do corpo do Senhor. Só que quando chegaram lá, não tinha ninguém lá. E elas foram pensando, mas quem que vai tirar a pedra do túmulo? Porque a pedra é uma pedra grande, pesada. E elas ficam pensando no caminho, como é que nós vamos? Como é que quem vai tirar a pedra para nós? Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida, porque o Senhor já havia ressuscitado. Não estava mais ali. E quando elas olham, está vazio o túmulo. Mas dois anjos estavam ali e disseram, mulher, por que você chora? E ela estava chorando, e a Maria Madalena estava chorando. Por quê? Porque na cabeça dela, alguém tinha roubado o corpo do Senhor. Vocês podem, de momento nenhum, eles acreditaram na ressurreição do Senhor. Da mesma maneira que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, o próprio Senhor Jesus diz que vai voltar, e muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar a buscar a igreja. Muitas pessoas não acreditam. Outra coisa, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Foi o que Jesus disse. Ele disse, gente, olha, o mundo para vocês vai ser um mar de rosa. Uma maravilha. Ele precisa, ele diz, no mundo vocês terão aflições. Aflições. Quando fala em aflição, irmão, você está falando de uma coisa que incomoda tanto, que leva muita gente a muita tristeza, a muita desesperança, a uma situação de muita amargura no coração. Mas ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Olha o que Jesus fala para nós. Tem pandemia, tem muita gente que morreu, nós estamos vivos para a glória de Deus, porque o Senhor tem nos protegido, eu, você. Nós poderíamos já ter morrido como muitos têm morrido. Vocês estão entendendo? Mas Deus, aprove a Deus que nós estejamos aqui. Nós estamos aqui. Quantos problemas nós já passamos, quantas lutas nós já passamos, quantas lutas de doença você já passou, eu já passei, quantos problemas familiares nós já passamos, quantos problemas financeiros nós já passamos, quanto problema de perseguição você já passou, eu já passei, mas nós, irmãos, estamos aqui firmes, estamos firmes, nem a idade tira o nosso ânimo, irmãos, nem a idade. Eu pensava que quando eu completasse 50 anos, eu daria assim um cadinho de gente. Sabe aquela pessoa que está acabada? Eu pensava que eu completasse 50 anos. Irmão, eu completei 50 anos e estava forte. Porque quando fizer 60, eu vou estar assim, fiz 60 e continuo forte para a glória de Deus. Os homens têm casado e eu continuo forte. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Nem a idade, irmãos, tira o teu ânimo. Não pode tirar. Mas para isso você tem que olhar para o Senhor, autor e consumador na fé, crer nele, continuar crendo nele. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham, não pode perder o ânimo, irmãos. O que Jesus nos diz que nós não podemos perder o ânimo. Quando alguma coisa vem para te abalar, você tem que lembrar que você não pode perder o ânimo. Apesar da luta que você está passando, ou vai passar, ou já passou, você não pode perder o ânimo, você tem que continuar com o ânimo, porque é isso que ele disse. No mundo, irmão, Jesus nunca nos enganou. Nunca disse que aqui é céu, aqui não é inferno, mas também não é o céu. Aqui não é o inferno, mas também não é o céu. Nunca Jesus disse que nós, aqui a gente não teria problema. Sabe o que ele disse? Vocês por causa do meu nome serão odiados no mundo inteiro. Olha o que Jesus disse. Que por causa do nome dele nós seremos odiados no mundo inteiro.
melhor do que o seu Senhor. Basta ser como o seu Senhor. E se fizeram para o seu Senhor, quanto mais não farão para vocês? Sabe o que Jesus estava dizendo? Perseguiram ele, falaram mal dele. Olha, fizeram muita coisa que fizeram o Senhor sofrer. Ele sendo o Senhor, ele passou isso, nós passamos também. Ele não disse que a gente nunca vai passar isso. Vai passar. Tem gente que você pensa que ele odeia você. Tem pessoas que você pensa assim, fulano me odeia. O problema não é com você, o problema é com Jesus que habita em você. Mas então a pessoa não quer a salvação. Demônios puxam uma pessoa para não se aproximar de você. Porque sabe, se aproximar de você, eles vão ouvir falar do Senhor, eles vão ouvir de Jesus, eles vão aprender alguma coisa, então você vai aproximar essas pessoas de Deus, você vai levar elas para o Senhor. Então, por isso que é importante para o diabo não permitir que as pessoas cheguem a você. Aí você perde amigos, você perde parentes, quando você fala alguma coisa, o que parente fala? Aqueles parentes que demônios estão tentando fazer a não se aproximar de Jesus. Diz assim, olha, política e futebol e religião a gente não discute, porque eles querem cortar seu papo, eles não querem que você fale. Só tem um problema, irmãos, tem um problema. Quem tem Jesus fala de Jesus. Não tem, irmãos, como não falar do Senhor se o Senhor está no seu coração. Você conversa com alguém, não demora muito, você está falando de Jesus, é assim ou não é? Como é que você não vai falar de alguém que está dentro de você? Alguém que vive em você, agora não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. Como é que você não vai falar? Fala sim. Então, o que acontece, o problema é que você tem que entender que não é com você. É que o demônio não quer que as pessoas se aproximem de você. Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e você vai falar de Jesus. E a hora que você falar de Jesus, as pessoas vão aprender que tem um Salvador, que existe esperança, que tem solução, e tem alguém que é mais poderoso que todo o problema, toda a doença, e é por você estar com você. Então, o problema não é você, é Jesus que habita em você, que o inimigo não quer que as pessoas se aproximem de você. Vocês estão entendendo? Às vezes você fica até chateado com o parente. Esses parentes aí ignorantes. Não fale assim. Sabe que a tua luta não é com o teu parente. Embora tem hora que você pensa que é parente mesmo. E tem hora que os parentes e amigos até, como ele diz, até cooperam com o inimigo, né? Mas você faz isso certamente na ignorância. A hora que eles conhecerem o Senhor da glória, conhecer aquele que vive dentre os mortos, conhecer aquele que é o mais poderoso, certamente, irmãos, eles não vão pensar assim. Mas agora tem que ter paciência, porque às vezes pensam assim. A Maria está chorando, e os anjos perguntam para ela, por que choras, mulher? Ela diz, porque levaram meu Senhor estava aqui, agora não está mais. Alguém levou, alguém roubou ele daqui. Aí ela olha para trás, ela vê Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Irmãos, é um negócio interessante, que quando as pessoas estão emocionalmente abaladas, às vezes elas não reconhecem aquilo que elas reconheceriam em qualquer outra situação. Ou numa situação de não estresse, a pessoa reconheceria. Mas no momento de estresse, ele não reconhece. Ela estava tão estressada. A Maria Madalena estava tão estressada que ela não reconheceu Jesus. Ela não reconheceu. E Jesus falou, por que choras, mulher? Porque ele está chorando porque eu estou vivo aqui. Ela disse assim, olha, Senhor, levaram o meu Senhor. Se o Senhor levou a pessoa que era o homem que cuidava ali no cemitério, no jardim ali, e ela disse assim, olha, se o Senhor levou ele, diz para mim onde é que o Senhor colocou lá no escala. Olha o amor dessa mulher pelo Senhor Jesus. Olha o amor dela por Jesus. Diz para mim onde que o Senhor colocou que eu vou lá buscar. Aí Jesus olha para ela. Jesus, ela não me reconheceu. Aí falou, peraí, eu já sei. Mas Jesus disse, Maria. Aí ela reconheceu quando ela ouviu Jesus chamando o nome dela. E ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. E com certeza ela quis abraçar Jesus, porque Jesus disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não me detenha não. Não tente me impedir. E ele disse, vai, anuncia para os meus irmãos que eu
Vou subir para o meu Pai e o vosso Pai, aleluia. Olha essa colocação. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Anuncia isso. E como mulher eu sinto uma alegria, e as mulheres que estão aqui sentem certamente uma alegria também, de ver que Jesus, ele usou uma mulher para ser a primeira pessoa a vê-lo depois de ressuscitado. Foi uma mulher, não foi um homem. Aí por que não apareceu para os homens? Porque a situação dos homens já estava boa, acho que as mulheres precisavam ser restauradas, né? A situação das mulheres precisava ser restaurada. Porque um dia, por causa de uma mulher, por causa da desobediência de uma mulher, o pecado entrou no mundo. Então nós vemos que Jesus agora restaura, tanto usando a mulher para pôr o Salvador no mundo. Olha a restauração, o trabalho. Usou uma mulher para pôr o Salvador no mundo, usou Maria. E agora, depois que cumpre seu ministério, depois que morre, ressuscita, ele usa uma mulher agora para ser a primeira pessoa a anunciar que ele tinha ressuscitado. E ele diz a Maria: vai, anuncia com meus irmãos, anuncia que eu ressuscitei. Vai e fala. Ele poderia ter falado para o homem, mas não é que ele estava fazendo assim, como é que diz, desprezando a instrumentalidade do homem, não. Jesus sabia que a situação da mulher precisava ser restaurada, a situação dela precisava ser restaurada, até a autoestima da mulher, porque quando acontece alguma coisa por tua culpa, seja você homem ou seja mulher, você se sente mal ou não sente? Quando uma coisa ruim aconteceu porque você falhou, você se sente mal. A mulher certamente carregava aquilo, por causa de uma mulher entrou no pecado, por causa da mulher desobedeceu, porque a mulher cedeu a tentação, e porque a mulher deu além de comer o negócio que não era para comer, ainda deu o marido também. Então a situação da mulher ficou muito ruim. E Jesus, então, de novo trabalhar do Senhor, restaurando a situação da mulher. Primeiro Deus usa uma mulher, o ventre de uma mulher, para gerar um Salvador, colocar o Salvador no mundo. Agora ele pega uma mulher e diz: vai anunciar, foi a primeira. E ela saiu morrendo e disse: eu vi, ressuscitou, eu vi o Senhor, ele falou comigo, eu vi, ele falou comigo. Irmãos, e ali começou a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou, vocês sabem, ele não ressuscitou já subiu para o céu. Não, ele ficou 40 dias na terra depois de ressurreto. Ele ficou 40 dias na terra. Esses 40 dias ele fez muitas coisas. Mas antes dele ressuscitar, ele fez um trabalho gigante. Nos 3 dias o corpo dele estava morto, o corpo do Senhor estava sepultado. Porque, irmãos, é um negócio interessante, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. O homem morreu, mas Deus não. O homem morreu, mas Deus não. Enquanto o corpo do homem estava morto, Jesus desceu ao inferno e foi fazer um trabalho gigante. Jesus vai lá e pega na mão de Satanás a chave, ou seja, uma autoridade que Satanás tinha ganhado, fazendo o homem pecar, desobedecer a Deus, tinha conquistado uma coisa ruim para a humanidade. Jesus chega lá e toma e diz: agora, Satanás, aquele que crê em mim não verá a morte mais. Aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. E que a partir de agora Satanás não tem poder sobre aqueles que creem no nome do Senhor. Enquanto o corpo estava morto, ele estava buscando a chave, estava resolvendo um grande problema. E agora ele ressuscita. O corpo, o homem interior, o Deus 100% Deus, agora retorna no corpo de um homem novamente. Agora 100% Deus, 100% homem. Só que não tinha acabado a missão dele. Ele teve muitas coisas para fazer. Ele apareceu para as pessoas. Os irmãos de Jesus, eles se converteram depois da ressurreição do Senhor. Os irmãos de Jesus. E alguém fala: mas quando fala irmão, está falando de primo. Engraçado, João Batista era primo e nunca disseram que João Batista era irmão de Jesus. Você nunca acha na Bíblia dizendo João Batista, o irmão de Jesus. Irmão era irmão mesmo. Era irmão mesmo. Os irmãos de Jesus, a conversão deles aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Aí Judas, que era meu irmão de Jesus, se converteu. Tiago, que
escreveu a carta de Tiago, era meio irmão de Jesus, se converteu. Então houve a conversão dos irmãos de Jesus, mas depois da sua morte. Ele apareceu para os irmãos, ele apareceu para um grupo de pessoas que estavam orando com medo dos judeus, e todo mundo orando com a porta fechada, com medo dos judeus, de judeus chegar e matar, eles podiam matar de Jesus. De repente Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus trabalha muito em favor de você tenha paz, irmãos, que nós tenhamos paz. A primeira coisa que ele falou: paz seja convosco. Nós temos paz, é projeto de Deus. É um projeto de Deus que você tenha paz. Deus quer que a gente tenha paz. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Apareceu várias vezes. Apareceu o caminho de Maús, estava em dois discípulos do Senhor. Estavam indo ao caminho de Maús, conversando, e estavam falando o quê? Pois é, agora que a gente pensava que a nossa situação ia mudar, porque Jesus estava aqui com a gente, um homem poderoso, um homem bom, um homem que só fez o que era bom para todo mundo. Como é que mataram o homem? Ele era uma esperança que a gente tinha. E não temos essa esperança porque ele morreu, e Jesus do lado deles. E Jesus fala para ele: vocês estão falando o quê? O que vocês estão falando? Nem Jesus conversando. Eu disse para vocês que quando as pessoas estão muito estressadas, elas muitas vezes não reconhecem coisas que elas reconheceriam numa situação normal, elas reconheceriam. E Jesus começa a falar: você está falando o quê? Aí começaram a contar sobre Jesus, né? Aí Jesus disse assim: mas era necessário que ele padecesse. Era preciso. Aí se ele veio, Jesus começa a explicar. Mesmo assim eles não se deram conta. Irmãos, aí chega lá perto da casa desses homens, Jesus fez que estava indo, e disse: não, está muito tarde, é perigoso, fica aqui com a gente, passa a noite aqui, dorme aqui. E Jesus entrou na casa deles. E eles disseram: vamos servir comida? Pediu, alguém trouxe comida para Jesus, e eles estavam, eles não tinham reconhecido Jesus, porque na cabeça deles Jesus estava morto. Mas Jesus não estava mais morto. Na cabeça de algum pensa que Jesus está morto, mas ele não está. Jesus está vivo. Quando Jesus pega o alimento e dá graça, sabe aquele negócio que nós usamos para orar antes de comer? Quando Jesus agradece a Deus por aquela comida, naquele momento eles reconheceram que era Jesus. Só que Jesus desapareceu. Jesus apareceu durante 40 dias, irmãos, várias vezes. Ele também deu recomendações. Quando ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra, depois da sua ressurreição. Foi uma das últimas coisas que Jesus fez, foi dizer para os seus discípulos: todo o poder me é dado. Quem está mandando vocês não é fraco, não. Não pense que quem está mandando vocês ir anunciar e fazer discípulo para mim é qualquer um. Todo o poder me é dado no céu e na terra. E aí ele diz mais: vão, faça discípulo a mim de todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ensine ele tudo aquilo que eu tenho mandado a vocês. Faça discípulo de todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele encerra aqui o trabalho dele com isso. Antes disso, irmãos, ele fez muita coisa para falar, não dá tempo que nós temos a ver. Mas uma coisa que ele fez maravilhosa, irmão, porque Pedro negou Jesus, você sabe a história de Pedro, negou Jesus 3 vezes. Pedro está com a autoestima de um apóstolo lá embaixo. Como que um apóstolo escolhido, que andou 3 anos com Jesus, por medo dos judeus, diz que não conhece Jesus, só de medo de ser preso pelos judeus? Irmãos, aquilo incomodava Pedro demais o que ele tinha feito. Porque ele disse para Jesus que ele nunca negaria, nunca deixaria Jesus, mas Jesus não conhecia. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai ter dito 3 vezes que não me conhece. Ele negou 3 vezes. E assim aconteceu. Quando o galo cantou, ele já tinha dito 3 vezes que não conhecia o Senhor. Só que aquilo, irmão, foi tudo mal de Pedro. Fiz mal demais para a alma de Pedro. A autoestima de Pedro foi lá embaixo. Jesus, antes de subir ao céu, ele teve um trabalho para fazer. Antes de ele enviar a grande comissão e pregar o Evangelho, ele olha para Pedro, Pedro está ali todo sem graça, porque tinha negado, tinha fracassado, e Jesus olha para Pedro e não diz: ó, Pedro, falei que você ia me negar, sabia que você ia me negar, não falei? Jesus não disse isso. Olha só a sabedoria do Senhor. Jesus diz: Pedro, você me ama?
que esses outros? Por que ele vai falar com Pedro? Porque foi Pedro que negou. Quem estava com problema era os outros, era Pedro que tinha negado. Então Jesus vai lá onde precisa. Ele diz: Pedro, você me ama mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai, apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros? As crianças na fé, as crianças pequenas, filhos dos membros da igreja. Ele diz: vai, apacenta meus cordeiros. Mas por que Jesus quis me perguntar de novo? Porque Jesus negou 3 vezes. Então nota que Jesus vai restaurando por etapa, é um negócio fantástico. E ele fala para Pedro a segunda vez: Pedro, você me ama mais que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu te amo, Senhor. Então vai, apacenta meus cordeiros. Aí a terceira vez, aí Pedro achou que ele não estava confiando. Jesus diz: Pedro, tu me ama mais do que esse? Eu, Senhor. Pedro com certeza disse: está vendo? Eu sabia. Eu imagino que Pedro, eu sabia, ele não acredita em mim, porque eu disse que não ia negar ele, eu neguei, como não acredita em mim mais? E Jesus: Pedro, tu me ama mais do que esse? Ele disse: sim, tu sabes que eu te amo. Ele já está ficando meio irritado. Tu sabes que eu te amo. Vai, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava fazendo? Restaurando a posição de Pedro, aleluia. Restaurando a posição de Pedro no ministério, restaurando a posição de Pedro no serviço que Deus tinha dado para ele. Ele negou, mas aquilo para Jesus não seria uma barreira, não seria o fim do ministério de Pedro, mas seria o recomeço de um tempo novo que o Senhor estava dando. Então, muitas coisas ele fez. E ele subiu ao céu, irmãos, na presença de centenas de pessoas. Ele sobe ao céu, depois de 40 dias, ele sobe aos céus, na presença de centenas de pessoas. Viram Jesus. Jesus está ali, de repente, Jesus começa a subir, vai subindo, subindo, até que desaparece. Avião no chão é enorme, né? À medida que ele vai pegando a altura, ele vai ficando pequenininho, até que desaparece. Foi assim com Jesus. Jesus desapareceu. Quando Jesus desaparece, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos de Deus, diz para eles: olha atenção, irmão, olha que coisa linda. Ele ficou todo mundo olhando para cima, tentando ver. Os anjos de Deus disseram, 2 anjos disseram: o que vocês estão olhando para cima, varões de Deus? Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar. Aleluia. Desse mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E esse voltar que a igreja está esperando nós. É esse o tempo que nós estamos vivendo. O tempo não é viver Jesus subir, mas esperando a sua descida para buscar a sua igreja. Aonde você precisa estar, eu preciso estar. E para isso você não pode desanimar na fé, você não pode se desviar do caminho do Senhor. Você precisa ficar firme, porque acreditamos que esse dia está muito mais perto do que nós imaginamos. Amém? Hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor, a Páscoa. A Páscoa para os judeus representava, trazia a lembrança que eles foram escravos no Egito e que Deus, com seu braço forte, os tirou de lá e fez deles uma nação livre. Aleluia! A Páscoa para o cristão tem a ver com a santa ceia do Senhor, tem a ver com o sangue de Jesus que foi derramado, com o seu corpo que foi moído, e traz a nossa lembrança que nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte, e nós fomos colocados como novamente nascidos na presença de Deus e para Deus. Amém, meus irmãos? Hoje celebramos a Páscoa cristã. Traz não a nossa lembrança de sairmos da escravidão do Egito, porque nós não vivemos no Egito, nós não estivemos no Egito, mas tivemos escravos do diabo durante muito tempo, e quem sabe muitas e muitas gerações da nossa família foram escravos do diabo, escravos da ignorância espiritual, mas Jesus Cristo trouxe para nós a libertação. Esta é a Páscoa cristã, esta é a Páscoa para os filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Tenha alegria no seu coração. E lembra, se você tem passado algum problema, irmãos, isso aí não é nenhuma novidade. Pode ser novidade para você, para mim. Mas Jesus disse que a gente ia passar por isso. As provações estão previstas na Bíblia. As lutas estão previstas. Jesus disse: Jesus não, você está não fizer, vai falando de tudo isso, de morte, de doença, problema financeiro, desacordo, mas
bom ano. E nesta manhã, nós estamos encerrando, irmãos, esta administração dizendo para você: tem bom ano. Não importa o que você está passando. O que o Espírito Santo diz para você: tem bom ânimo. Porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. O teu Redentor está vivo. E sabe onde ele está? Sentado à direita do Pai, fazendo o que? Falando de você, falando de mim, intercedendo por nós. Porque ele sabe que nós temos uma batalha para vencer, mas ele está nos ajudando. Amém, meus irmãos? Deus está ajudando você. Guarda no seu coração isso. Fica em pé. Vamos